Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma live, logo nas primeiras horas do dia. Como sempre, às 7 da manhã, estou aqui presente para trazer aqui informações precisas para vocês, tá bom? Faço questão de domingo a domingo estar aqui com vocês e a gente ficar ligadinho no que está acontecendo no Brasil e no mundo através da política, tá bom? Então eu peço para você que chegou agora, deixar o like, compartilhar para ajudar com que o engajamento seja amplo e que este noticiário aqui chegue a mais pessoas. O que você vai fazer? Você vai pegar o link dessa live e jogar em todos os seus grupos para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas, tá bom? Conto com vocês neste momento para ajudar o meu trabalho aqui, tá bom? Vamos então para a primeira matéria, que é uma derrota, né? A derrota inédita e que o Careca, aquele que não pode se pentear, né? O demônio de capa preta, que o nosso querido Sérgio Tavares costuma apelidar aí alguns ali do nosso querido Supremo, né? E eu quero trazer aqui a primeira derrota sofrida por Moraes, tá bom? Não, mais especificamente no Tribunal do Paraná. Eu vou jogar na tela para vocês a reportagem do Gustavo Gaia e a gente acompanha e você deixa o like e compartilha muito, tá bom? Vamos ouvi-lo. Um fato extremamente importante, relevante para aqueles que desejam voltar a viver em um Brasil normal, onde o sistema judiciário respeite a Constituição, aconteceu nessa terça-feira, mas acredito que devido ao foco no plenário, no Congresso, na votação dos vetos, nesse embate que houve entre o governo e o povo brasileiro, que gloriosamente nós saímos vitoriosos, devido ao foco a essa batalha travada no Congresso, esse fato passou que meio despercebido, mas ele tem que ser destacado. E aqui vai. Alexandre de Moraes teve talvez a sua primeira derrota na justiça. Que maravilha. É isso mesmo que maravilha, você ouviu. Maravilha. Nós temos acompanhado decisões ilegais, inconstitucionais, perseguição política com uso da sua posição de ministro escancarada, mas nada havia acontecido, né? Aparentemente, a temperatura estava começando a baixar até que no Paraná houve uma decisão que comprova que Alexandre de Moraes errou e a pessoa a qual ele recebeu esse erro vai ser indenizada. Imagina se for só o primeiro de muitos. Uma matéria. Justiça do Paraná reconhece erro judicial de Alexandre de Moraes. Ministro censurou o ex-deputado estadual do Paraná, Homero Marchesi, em novembro de 2022. Na segunda-feira, 27, a primeira vara federal de Maringá, do quarto Tribunal Regional Federal, reconheceu um erro de procedimento judicial do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal. Veja bem, antes dele continuar, veja bem que isso aqui é um processo de uma pessoa que foi calada por esse sujeito. E aqui a justiça deu o parecer favorável à vítima, nesse caso. Aquele que foi calado. E diz que foi um erro do ministro. Isso aqui pode ser o primeiro de muitas derrotas deste camarada que achava que era intocável, mas que agora ele está vendo. Caiu na realidade agora e mais nós vamos vencer. Nós vamos vencer essa batalha. Tribunal Federal. Isso porque o magistrado censurou o ex-deputado estadual do Paraná, Homero Marchesi, do Novo, ao determinar a derrubada de suas contas, das suas contas nas redes sociais. Parece a esse juízo que houve um erro de procedimento, escreveu o juiz federal José Giacomo Jimenez em decisão, por não constar da decisão do STF determinação expressa de desbloqueio autorizado, exigindo o embargo de declaração. Jimenez decidiu sobre uma ação de danos morais movidas por Marchesi. O ex-parlamentar alegou que foi censurado por Alexandre de Moraes sem cometer crime. Além disso, o magistrado teria atribuído ao ex-deputado uma publicação que ele não fez. O juiz federal reconheceu 2 dos 3 erros apontados pelo ex-deputado e determinou que a União pague uma indenização de 20 mil a Marchesi. Não é possível processar diretamente um servidor público por decisões judiciais tomadas por ele. Ou seja, não dá para processar o Alexandre de Moraes, mas dá para indenizar a vítima do Alexandre de Moraes. Ou seja, Alexandre de Moraes cometeu um erro. Moraes cometendo um erro? Você tem certeza disso? Primeiro, parabéns a esse juiz. Agora,
esse juiz corre o risco de ser considerado antidemocrático, golpista, fascista, receber a Gestapo do Moraes na sua casa às 6 horas da manhã e pode até mesmo ser preso. Porque a democracia relativa funciona assim, com o judiciário relativo. Mas a decisão mostra claramente que a Moraes errou, censurou, e agora essa pessoa que foi censurada vai receber uma indenização. Talvez esse seja o primeiro de vários casos. Tomara. Talvez né? esse pode Tomara. ser um caminho a ser percorrido. Não dá para processar o Moraes, ele está blindado, mas dá para fazer com que as suas ações levem a prejuízo para a Fazenda Pública. Quem sabe assim ele vai pensar 2 vezes. Se a União ou o Lula tiver que começar a pagar milhões em indenização por conta do Moraes, talvez assim o Lula vai puxar as rédeas do seu parceiro. Eu achei ótima essa notícia. É a primeira decisão judicial contrária a Moraes, que escancara um erro dele, que não é um erro qualquer, gente. Censurar uma pessoa não é um errinho de trocar o nome, é um erro gravíssimo. E, por exemplo, nas decisões dos presos do 8 de janeiro, tem vários outros erros. Tem pessoas presas por serem homônimas, ou seja, ter o mesmo nome da pessoa que cometeu o crime, o suposto crime, mas por causa disso tem que estar preso. Tem gente presa por nem sequer estar em Brasília no dia que aconteceu o evento. Bom, custa nada sonhar, mas é a primeira. E se aconteceu a primeira, um caminho foi aberto. Agora basta seguir esse caminho. Já estou acionando o meu jurídico, nós vamos processar também pelas mesmas vias, devido às decisões de censura sem fundamentação, sem mostrar qual crime foi cometido, apenas decidiu deletar, estou até hoje deletado no Twitter por conta disso, deletar o meu canal. Isso sim vale um processo. A gente não vai parar, a gente já está vendo o governo derretendo, a ditadura do judiciário também já entendeu que não dá mais, o povo está acordando, o povo está indo para cima. Né? Moraes é o ministro do STF mais rejeitado da história do Brasil. É um começo. O que importa é que pelo menos a gente está começando a ver uma luz no fim do túnel. Um abraço. Não pode retroceder, né? Não pode retroceder neste caso. Que maravilha, né, pessoal? Que maravilha a gente ver realmente funcionando as coisas aqui no nosso país. Realmente, eu sonhava no dia que eu ia ver novamente a justiça funcionando no meu país. Que maravilha, que felicidade. E isso não pode ficar só aqui, não. Tem que ser passado para frente. Pega o link dessa live aqui, passa para frente, tá bom? Eu agradeço aqui a vovó Luzia que está no chat, o Ataíde, que sempre me ajuda aqui, o Joaquim, a Mara do Pedale Comigo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vocês têm feito uma diferença enorme neste canal aqui, tá? No Direita no Brasil. Depois que vocês entraram na equipe aqui, o canal tem crescido cada vez mais e eu só tenho a agradecer a minha equipe maravilhosa, que seria, né, o reduto do Lula, né, São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e o Bolsonaro foi no dia de hoje, foi recebido, foi recepcionado. Vou trazer o vídeo para vocês. Também vou trazer o vídeo em que os petistas eles fizeram um ato contra a arrecadação de Bolsonaro e ninguém apareceu. Então vamos fazer esquerdista já passar vergonha já no começo. Depois eu trago aí as notícias sobre Pablo Marçal e tudo que está acontecendo no Brasil. Peço para você que está nessa live deixar o like, como sempre, e compartilhar para ajudar o engajamento e o alcance do canal a mais pessoas. Vamos começar então com o vídeo, do Bolsonaro chegando em São Bernardo do Campo. Vamos lá. O homem chegou. O homem chegou. Olha o homem aí, ó. Chegada do presidente Bolsonaro. Olha o tanto de gente dentro do... O Bolsonaro acaba de chegar aqui em São Bernardo do Campo. Do galpão ali. Hoje, dia 31 de maio de 2024. Presidente Bolsonaro já tô vendo ali o cabelo dele. Olha o homem ali, ó. O ex mais amado do Brasil. Olha, começa a acenar ali pra fora. O incomível. Bolsonaro! Viva Bolsonaro! Viva Bolsonaro! Ele vai pro povo. E ele vai pro meio do povo, hein? Tá nem aí. Olha lá.
Eu duvido, se tiver algum esquerdista aí que apertou o 13 com força, eu já tenho aqui alimento para vocês. Se tiver algum esquerdista aí, eu já tenho alimento aqui, tá? Então, se vocês precisarem de capim, tem aqui, ó. Mas eu peço que você que for esquerdista que está passando nessa live aqui, eu sei que você vai ficar com raiva, mas aí eu desafio aquele que vocês elegeram, né, o Lula, a fazer a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo. Bolsonaro, ao invés de ir para a área de segurança, vai para o meio do povo. Vai para o meio do povo. Eu duvido o Lula fazer isso. Eu nunca vi. Olha o fera do baile aí. Olha quem tá aqui, bicho! Olha ele aqui. Capitão! Capitão! Acaba de chegar em São Bernardo do Campo, o presidente Bolsonaro, muito bem recebido. Olha a fera aí, ó. Presidente. Tá legal? Meu presidente. É o melhor de todos, hein? Bolsonaro! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Muito bonita a recepção aqui em São Bernardo do Campo. Fala, presidente! Eu nunca acordei 2 horas da manhã pra ver um homem! No dia 13 de julho de 1985, Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é exatamente o próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês. Né? Esse aqui do Oi Luiz. Que é onde os petistas fizeram ali, tentaram fazer um boicote à arrecadação de Bolsonaro. Fizeram um evento para tentar minar o que Bolsonaro está fazendo. Bolsonaro que em poucos dias fez muito mais do que o PT em 2 anos de governo, de desgoverno, né? Ele fez aí em alguns dias arrecadando alimentos e todas as doações que já estão chegando, começam a chegar no Rio Grande do Sul, ali ao lado do Zuco, né, que é o deputado do Rio Grande do Sul. Bolsonaro está fazendo um ótimo trabalho e ajudando as pessoas do Rio Grande do Sul indiretamente, porque se ele pudesse, ele estaria lá ajudando, colocando a mão na massa. Mas já é válido, o nosso presidente faz, e fazendo novamente petista passar vergonha. Porque o que petista gosta mesmo é de passar vergonha. Vamos assistir. aconteceu o Live Aid, um mega show para arrecadar fundos a fim de acabar com a fome na Etiópia. Artistas como Queen, Led Zeppelin, Black Sabbath, Duran Duran, U2, Dire Straits, David Bowie e Paul McCartney se apresentaram de graça para ajudar os necessitados. Agora imagine se do lado de fora do concerto tivesse um grupo de pessoas se manifestando contra a ajuda ao povo da Etiópia só porque eles não gostam do Queen. Seria idiota, né? Pois foi algo assim que aconteceu essa semana em Campinas. Um grupo de petistas resolveu se manifestar contra o evento de doações ao Rio Grande do Sul só porque não gostavam do Bolsonaro. E o resultado foi uma vergonha gigante. Como todo mundo já sabe, foi um enorme sucesso o evento de doações para o Rio Grande do Sul com Bolsonaro no ginásio do Guarani, em Campinas. Teve o presidente do clube dando uma camisa 10 para o Biruliro. Chayu Neto Teve o ficou louco. público gritando chupa Neto. E
teve a equipe da Globo sendo vaiada pelo ginásio inteiro. Olha lá. Vocês viram isso aqui? Vocês devem ter visto em alguns outros canais. Eles expulsando a Globo lixo do ginásio. Isso aqui foi maravilhoso, né? E mais importante do que isso, teve a arrecadação de 160 toneladas de doações para as famílias gaúchas. Estou notando aqui que a colaboração está sendo grande e nada como ter o nosso capitão aqui. Também foi divertido, porque foi uma humilhação para o ex-jogador Neto, que tentou boicotar o evento. Esquece o ídolo aqui. Pode esquecer, hein? Se vocês vão fazer isso hoje aí com o Guarani, vocês estão de brincadeira. Mas o que pouca gente sabe é que Neto não foi o único petista humilhado nesse evento. Um grupo enorme de esquerdistas se reuniu perto do ginásio do Guarani para protestar contra Bolsonaro. Campinas parou com a magnitude da manifestação. Veja que imagens impressionantes. E vai lá para o sul, lavar a casa do pessoal lá aqui, Metalúrgica Campinas e região, Frente Sindical Popular Socialista, e para dizer que esse genocídio maldito, esse câncer no Brasil, e tanta coisa destruiu no nosso Brasil, nós não queremos a presença dele em Campinas e nem no Brasil. Isso é uma maldição que já vem há 4 anos destruindo o Brasil. E com ele, tá falando o Lula? O Tarcísio, fora seus genocidas, seus vagabundos capitalistas. E quero dizer que pode contar com os metalúrgicos, pode contar com a frente sindical, aonde tiver uma luta contra esse genocida, essa maldição bolsonarista, estaremos juntos. E esses playboys que passam aqui chamando nós de vagabundo, vocês não sabem um terço que o povo da periferia sofre. Playboy criado pela avó. Vão criar vergonha na cara e não saber o que é. Aí eu morei, deixa eu ver, 35 anos, 36 anos da minha vida, eu morei dentro de uma periferia. 36 anos da minha vida eu morei dentro de uma periferia. Se a pessoa, como o Lula bem disse, se a pessoa começa a estudar sobre política e a pessoa sabe a verdade, a pessoa jamais vota no PT ou jamais vota nessa corja comunista. É só você conseguir, você também, a maioria das pessoas que estão aqui moram numa periferia. A maioria de vocês que estão aqui ou já moraram numa periferia. Eu morei, como eu disse, 36 anos numa periferia. E não foi só em uma, não, foi em várias. Eu ia mudando de uma periferia para outra. Agora que eu vim morar num bairro mais tranquilo, mas eu sempre morei numa periferia. Então, quem não sabe o que está falando, essa corja de vagabundos. Essa corja de vagabundos que são sindicalistas, que sobem em cima das costas de trabalhador para enriquecerem. E vêm falar de capitalismo. Esses vagabundos é que não sabem o que falam. Política precisa ser debatida a política. Tá certo? Firme e a luta continua. Sem sacanagem, eu pensei que eles estavam esperando o semáforo abrir para atravessar a faixa. Segundo os pesquisadores da USP, tinha 1 milhão de pessoas escondidas dentro das casas, que também participavam da manifestação. Verdade. É tanta gente que cabe num Uno 2 portas. Um detalhe me quebrou. No vídeo inteiro, o gordinho não larga o capacete. Ou seja, ele não confia nem nos próprios companheiros. A turma da esquerda fazendo manifestação aqui em Campinas. Olha ali a multidão que tem do outro lado. E o povo doando alimento, o povo subindo com a alimentação para lá, para o estádio, né, ali no ginásio, levando doação. E o povo ali, ó. Olha lá, a manifestação. Para que serve uma esquerda socialista e revolucionária? Dá para contar no dedo. E a gente vem aqui sim. Gosta de passar vergonha. A gente quer fazer revolução socialista no nosso país. E estamos aqui colocando os nossos coragem para dizer. Essa é a manifestação da turma. Olha. Não é bem aceito. Olha a manifestação ali. Um sucesso. Não cansam de passar vergonha, gente. E o povo sendo solidário, vindo trazer alimento aqui. É inacreditável como essa turma se presta a isso. Passando vergonha, ó. Cadê o Neto? Tá aí? Ele que devia puxar o bonde.
Meu Deus do céu. Joga uma carteira de trabalho e um sabonete lá no meio, sai todo mundo correndo. É louco. Manifestação contra ajuda humanitária é fogo. A cada dia a esquerda surpreende mais com sua capacidade de passar vergonha. Mais um... Exatamente, cara. Você fazer uma manifestação para ajuda humanitária, arrecadação de alimentos, roupas e tudo para o Sul. Sacoja é no mínimo um mau caráter, para não dizer outras coisas, né? E eu queria aqui fazer uma campanha para acabar com a fome da esquerda, com a fome dos comunistas, dos que votaram no Lula. Olha aqui, ó. Fome zero. Aqui, ó. Eu tenho a solução, tá? Eu tenho a solução para acabar com a fome dos esquerdistas, dos que votam no Lula, dos que amam o Lula. Tá aqui. Fome zero. É a nova campanha que eu vou trazer aqui. Fome zero. Capim. Um novo alimento produtivo para esse pessoalzinho do MST, os sindicalistas, a CUT, todo mundo que vota no Lula, essas feminazes, sabe? Essas menininhas de apartamento que diz que é socialistazinha de iPhone. Tá aqui, ó. Capim. Mas, na verdade, o tipo de planta que vocês gostam é outro, né? Acho que o capim não iria satisfazer a vontade de vocês, não. Custa ter cuidado. Foi assim que a Cracolândia começou. De todo jeito, eles tiveram resposta. Luiz é um atrás do outro. Contra o Bolsonaro, chamando ele de genocida. O Bolsonaro não é ladrão, não é mandante de assassinato. O Bolsonaro, ele é patriota. Agora nós estamos com a nação dividida em duas categorias. Patriotas e idiotas. Esses são os idiotas. Esses aqui são os idiotas. Idiotas! 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 Vai trabalhar, seus vagabundos! O L tá acabando com o Brasil! Tá destruindo o Brasil, seus palhaços! Seus parracos! Burro! 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 Militonto! Adorei a descrição de patriotas versus idiotas. Rápido, deem 2 troféus para esse tiozinho. Um para ele e outro se um petista roubar. Eu imagino que a essa altura o Lula deve estar rezando para os petistas não fazerem mais manifestações. Primeiro, porque elas estão sempre vazias, e isso faz todo mundo desconfiar que houve algo muito estranho na eleição do Bebum em 2022. É só lembrar dos atos que pipocaram pelo Brasil em março, e isso fica bem claro. Meu Deus, cadê os canhotos na Avenida Paulista? Tudo vazio. Na Chile de Brasília também não tem ninguém. Agora eu quero ver no dia 9/6. Dia 9 de junho vai ter o primeiro ato pelo impeachment desse cara que subiu a rampa. Tá? Primeiro ato. Quero ver quantas pessoas vão lotar a Paulista. E eu quero saber se você vai. Se você for, coloca aí nos comentários. Dia 9/6 eu vou. Tá? Eu vou fazer a minha parte. Agora, se você sentir do coração de ir, você vá, leve sua família, vai ser pacífico como sempre, vocês sabem. Atos de patriotas não são atos de idiotas, né? Como os petistas, que têm cuidado aqui nos bastidores. Deus abençoe grandemente. Eu agradeço as pessoas que estão chegando aqui. Eu peço para vocês, eu preciso de vocês, que vocês deixem um like e que vocês compartilhem muito. Tem mais matérias aqui, na verdade, eu vou trazer aqui e vou aqui esmiuçar algo que algumas pessoas ficaram com medo, né? O Trump foi condenado em todas as acusações, aquela história da atriz de filmes adultos, né? Ele foi acusado de fraude, enfim, inúmeras acusações, ele foi declarado culpado em todas. Agora, será que o Trump ele vai concorrer ainda às eleições? Será que ele tem ainda chance de sentar na cadeira da Casa Branca e fazer a mudança no mundo que nós estamos precisando, que nós estamos ansiando? Primeiro vamos ler a matéria onde há a condenação do Trump e logo depois eu vou trazer o vídeo onde mostra se o Trump vai poder concorrer ou não. Fica ligadinho aqui. Trump é considerado culpado em julgamento envolvendo Stormy Daniels. Então vamos entender. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado nesta quinta-feira pelo júri popular em Nova York por todas as 34 acusações de fraude contábil visando ocupar o pagamento de suborno à ex-atriz de filmes adultos Stormy Daniels.
com quem teria tido um romance no passado. Os 12 jurados acataram os argumentos da promotoria de que Trump teria comprado o silêncio de Daniels para evitar que o vazamento do escândalo prejudicasse sua imagem durante a campanha presidencial vitoriosa de 2016. Na saída do tribunal, o ex-presidente Donald Trump culpou o governo Biden pela decisão. Abre aspas. Todo o nosso país está sendo fraudado neste momento, disse Trump aos repórteres. Isso foi feito pela administração Biden para ferir ou ferir um oponente político. Por enquanto, a equipe jurídica de Trump descartou uma declaração formal sobre o veredito. O presidente da Câmara, Mike Johnson, classificou a sentença de culpa contra o ex-presidente Donald Trump como um dia vergonhoso na história americana. Johnson também acusou o sistema de justiça de ser usado como arma e descreveu o julgamento como um exercício puramente político, não legal. E a condenação, como eu disse, foi unânime, né? Foram 2 de deliberações dos jurados que deveriam tomar uma decisão unânime para que houvesse a condenação. Em caso de divergência, o julgamento seria considerado nulo ou voltaria à fase inicial. Então, aqui está, né, a condenação, a sentença do Trump, e nós vamos seguir agora para o vídeo, né, do nosso querido Paulo Figueiredo, que vai nos falar se o Trump volta ou se o Trump não volta. Então, se você estiver com medo neste momento, esqueça o seu medo, porque há solução para tudo, tá? Ainda não é o fim, não perdemos a esperança, nós vamos ainda conseguir, e provavelmente o Trump vai sim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, essa acusação e essa não fere, né, a elegibilidade do Trump. Vamos lá. E para a gente fechar aqui, o último ponto que as pessoas perguntam, o que acontece se o Trump... A gente está aí agora com o julgamento do Trump do Hush Money com a Stormy Daniels, um assunto que está em voga. O Trump ficou preso, digamos assim, né? Ficou proibido de deixar ali a região de Nova York durante, sei lá, mais de um mês, perdeu formatura de filho e tudo mais, teve uma puta confusão. Tá com um gag order, que é uma ordem de censura, uma ordem de mordaça, sem poder falar sobre o tribunal, sem poder falar sobre o julgamento, um bando de absurdo, um promotor financiado pelo George Soros, extremamente politizado, e a gente está aí com esse julgamento do Trump da Stormy Daniels. Do ponto de vista prático, Marcelo, como é que você vê o impacto eleitoral de uma condenação do Trump em qualquer um dos processos? Lembrando aí para as pessoas, o Trump tem o processo da Stormy Daniels, esse que está agora nas notícias, ele tem o processo da Geórgia, onde estão verificando se ele não mandou esqueci o nome do cargo, do funcionário lá, arrumar votos para ele, se ele não tentou influenciar o resultado eleitoral da Geórgia, e ele tem ainda o processo, esses são só os processos criminais, ainda o processo do tal dos documentos sigilosos que acharam no Mar-a-Lago. São esses os 3, posso estar esquecendo alguma coisa aqui, mas eu acho que são esses os 3 principais casos relacionados ao Donald Trump. O que você acha que acontece no caso de uma condenação, Marcelo? O engraçado e interessante desse negócio, desse caso dos documentos classificados aí, é que descobriram documentos classificados também na casa do Biden, um monte. Documentos sigilosos. Sigilosos, né? E o promotor, né? O cara que deveria... Foi o Special... Eles botaram um Special Counsel, que é um promotor especial, digamos assim. O promotor falou que tem elementos, sim, para acusá-lo, mas ele está muito demente para responder pelos atos dele, por isso eu não vou acusar. Nenhum júri o condenaria, porque ele é um velhinho com a memória fraca, que não sabe quando foi presidente, não sabe... até agora, na semana passada, teve ele contando o caso, né, onde o Obama teria mandado ele ir para não sei que estado resolver o problema da Covid. Né? Ele não lembra que a Covid não foi durante o governo Obama, a Covid foi durante o governo Trump. Falou isso. Ele, como é um mentiroso compulsivo, né? Ele é um mitômano
Quanto mais, o Biden talvez seja um dos maiores mentirosos da história dos Estados Unidos, mente sobre o passado dele o tempo inteiro. Ele inventou uma mentira, mas como ele está meio gagá, ele colocou a mentira fora do fluxo temporal correto, né? E esse promotor que você está citando falou que o Biden não lembrava quando o filho dele tinha morrido, não lembrava um ano que ele tinha sido vice-presidente. Estava realmente numa situação cognitiva ruim. Mas, enfim, sobre os impactos eleitorais. Então, eu já vi pesquisas de todo jeito. Agora, o que a gente pode palpar, né? Porque eles fazem pesquisa da seguinte forma: eles perguntam, se o Trump for acusado disso, como é que você votaria? Como é que mudaria? E se o Trump for condenado disso? E se for condenado daquilo? E as pesquisas são muito díspares, elas são muito diferentes. Cada pesquisa mostra uma coisa. Mas o que eu estou percebendo, e o que eu acho que os democratas também estão percebendo, é que quanto mais eles insistem nesses processos, nessas acusações completamente descabidas, claramente políticas, o Trump está ganhando mais votos, o Trump está aumentando a distância para o Biden. Não vamos esquecer que não tem muito tempo que o Biden estava liderando com alguma folga as intenções de voto, né? E isso inverteu. Você tem uma curva lá que o Trump passa à frente e já está liderando com alguma vantagem, com uma boa folga, né? E depois de todas as acusações. Então, quanto mais acusação vem contra o Trump, mais aumenta a vantagem dele, né? Mais as pessoas com a impressão de que o Estado está sendo, como é que fala, weaponized, né? Está sendo usado como arma contra os inimigos políticos. O americano não gosta disso. Então, eu acho que os democratas têm que ter muito cuidado com o que eles estão fazendo, porque talvez isso seja um tiro no pé. É o que você falou, as pesquisas elas são dúbias. Algumas mostram que o Trump tem até vantagem no caso de uma condenação. E isso é um fato. O Trump voltou a dominar o noticiário político, e com isso ele ocupa todo o tempo da discussão política, vai se firmando como um nome. As pessoas, de um modo geral, sabem que há uma injustiça muito grande sendo cometida. Esse julgamento da Stormy Daniels, se de acordo com a regra eleitoral ele deveria ter usado o dinheiro que ele usou no acordo de confidencialidade com ela, ele deveria ter classificado como despesa de campanha ou não. Ninguém manda um cara para a cadeia por causa disso, sendo que prescreveu, tem um monte de problemas. O problema é da legislação federal, o cara que está processando ele é o District Attorney, que não tem jurisdição sobre o caso. Enfim, tem toda uma cagada gigantesca em relação ao caso, e as pessoas, no final das contas, elas olham e falam assim, não é possível, é óbvio que isso é perseguição política. E como o sentimento mais forte hoje da política é o sentimento anti-establishment, anti as pessoas que estão no poder, eu acho que uma condenação com o Trump ela prejudicaria muito mais a credibilidade do sistema judiciário americano do que a credibilidade do Trump. Exato. E eu acho que isso aconteceu no caso do Brasil, com o Bolsonaro. Né? A inelegibilidade do Bolsonaro não afetou em nada a popularidade dele. Todas as ações que o Xandão abriu, não sei quem, enquetes, etc., a pesquisa que saiu essa semana, que se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro seria eleito presidente. Então, com toda essa campanha de difamação, eles estão percebendo que ela não surte efeito. Por outro lado, no Brasil, só 17% dos brasileiros aprovam o Poder Judiciário. Então, vocês estão vendo aqui, então, só para contextualizar, na verdade, o Trump ele foi condenado, ele pode até ter sido condenado aí nestes casos, só que não compromete a elegibilidade dele. Isso aqui é apenas para queimar o filme do Trump, vamos dizer assim. Para tentar queimá-lo nas eleições, para ele não vencer. É mais uma tentativa da esquerda podre, do sistema podre, do globalismo, para tentar tirar o laranjão da jogada. Mas assim como o Bolsonaro, eles querem fazer como o Bolsonaro. Bolsonaro ficou inelegível, Trump não ficou inelegível, porém é o mesmo modo de agir. Eles querem queimar, né, aquele que está despontando na frente, que no caso é o Trump, né, para tentar tirar ele da frente. Mas não vão conseguir, porque a popularidade dele cresce cada vez mais. Se isso é para tentar manchar a reputação dele, eles não vão conseguir, porque tá na cara que é perseguição. Tá na cara. Sendo que numa outra pesquisa, se você somar, 60 e poucos % dos brasileiros consideram que ou a gente vive uma ditadura do judiciário ou o judiciário abusa
do seu poder. Então, no final das contas, esse dano de reputação causado é muito mais ao judiciário do que aos próprios candidatos. Não sei se você concorda comigo. Eu lembro que a gente fez o último Conexão América que a gente fez, que eu trouxe até, a gente estava na companhia do Flávio Quintela e do Eliel Rosa, a gente estava ali naquela discussão e eu não sei se, não me lembro qual foi a tua posição, me lembro que o Eliel, acho que você estava também, apostando que o DeSantis ia acabar sendo candidato republicano. Tem um tempo que a gente fez isso, mas não sei se você lembra. E eu falei, olha, eu acho que não, acho que vai ser o Trump, mas eu entendo a possibilidade. Lembra, isso tem menos de um ano. E a gente estava discutindo realmente a possibilidade. O que mudou nessa história? Claro, uma campanha desastrosa por parte do DeSantis, sim, verdade. Mas o que começou a catapultar de novo o Trump como favorito foram justamente essas acusações contra ele, que galvanizaram o apoio do partido e do eleitorado e da militância em torno do Trump. Aquele desgaste que a gente ouvia muito, você lembra disso, que as pessoas estavam já de saco cheio do Trump? Isso passou, né? E as pessoas se uniram em torno dele. Então, agora, é importante dizer, muita gente pergunta, não existe lei de ficha limpa nos Estados Unidos. Então, na hipótese do Trump ser condenado e haver pena de prisão que vai se gerar, aí eu acho que vai ser um bafafá danado, porque eu tenho questão de serviço secreto, onde vão prender o cara no meio da campanha. Eu acho que vai ser um fudevu de caçarola gigantesco. Mas, meu pai que usa esse termo, fudevu de caçarola. O fato é que ele pode ser candidato dentro de uma penitenciária. Não tem lei do ficha limpa nos Estados Unidos. Né? E tentaram torná-lo inelegível com uma manobra lá na Suprema Corte, e a Suprema Corte virou e falou assim, tem essa porra não. Pode botar de volta. Pode botar de volta 3 estados, não me engano, tiraram lá ele, e a Suprema Corte virou e falou assim, pode tirar o cavalinho da chuva, pode botar o nome dele, que aqui nos Estados Unidos não tem essa porra não. O povo decide quem vai ser o presidente. Eu me lembro que quando aprovaram a lei do ficha limpa, eu fui uma dessas posturas impopulares de dizer, isso é a maior sandice que alguém pode fazer. Você está tirando o poder do povo decidir se quer ou não eleger o candidato e dando o poder para os burocratas do judiciário determinarem quem vai ser ou não o candidato. E você, porra, será que isso vai dar errado? Transferir o poder do povo para os burocratas? E no final, todo mundo, tem gente até hoje, político de direita, que tem orgulho de dizer, eu fui relator, eu apoiei o projeto da lei do ficha limpa. Eu falo assim, você é uma besta quadrada, você não tem a menor ideia do que você está fazendo. Pois é. Queria trazer esse trecho para vocês aqui, trecho esclarecedor, né? Neste dia que já está começando quente, tá? Nas próximas horas eu vou trazer mais notícias para vocês, mais precisamente às 5h10 da tarde, que é a próxima live. Então eu peço para você já ficar ligadinho. Quem não for inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma live, nenhum noticiário que eu trago aqui. E eu peço, é claro, para você deixar o like e compartilhar muito. Jogue em todos os grupos que vocês fazem parte. E se você vai na Paulista no dia 9/6, no Fora Lula, coloca aí, dia 9/6 eu vou, para eu ter ali uma noção de quantas pessoas estarão comigo ali na Avenida Paulista, tá bom? Nós precisamos continuar lutando pelo nosso Brasil e nós vamos vencer. E eu peço também para você que pode, me ajuda, monetiza o canal aqui, pixdireitanobrasil@gmail.com ou o QR Code que está aqui na sua tela. Você faz uma doação de qualquer quantia para manter o canal no ar, para manter aqui o nosso noticiário firme e forte. Eu preciso da ajuda de vocês. Então, tira o escorpião do bolso, abra a mão, aí não seja mão de vaca e ajude o canal a seguir em frente, tá bom? Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima live. Muito obrigado. Até logo a todos aí. Deus abençoe, vovó Luzia. Deus abençoe. Tchau, tchau.